Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Desenrola Agro, onde o agro encontra estratégia, direito e negócio. E a nossa entrevistada de hoje é a senhorita Gracita Barbosa, ela que é administradora com uma trajetória marcada pela defesa do agronegócio sustentável, pela criação de soluções concretas para valorizar o produtor rural, é uma referência nacional em políticas públicas, de gestão territorial e conservação produtiva. Ela também atua na viabilização de créditos e remuneração por serviços ambientais, com destaque para a aplicação da CPR Verde e das unidades de crédito e sustentabilidade. Ela também presidiu o Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul e representou o Brasil em missões técnicas internacionais, sempre com foco em estratégias que fortalecem o campo, geram oportunidades reais e impulsionam a sustentabilidade no uso da terra. E é por isso que eu chamo ela, então, de minha embaixadora. Gracita, seja muito bem-vinda ao Desenrola Agro. Prazer te ter aqui. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, até porque até o título desse podcast tem a ver conosco, né? Com Desenrola Agro, que é o nosso objetivo de vida e é o que a gente faz diariamente. É um prazer estar aqui e estamos aí para esse bate-papo gostoso. Vamos lá. Bom, o tema de hoje, né, para quem está nos acompanhando aqui, é justamente crédito rural e conformidade ambiental, que é uma especialidade na Gracita que já atua há quanto tempo no mercado, sem a gente querer denunciar a idade de ninguém? Não, eu estou há 26 anos no mercado, sempre buscando colocar recurso no bolso do produtor rural, visando produção. E considerando isso, eu sempre busquei as inovações e com a evolução vem vindo, né? A genética, o agronegócio, a diversificação de produção e agora a nossa terceira safra, que é o crédito de carbono. Perfeito. A gente sabe hoje, para aqueles que nos acompanham, que hoje, né, para o produtor rural poder desenvolver sua atividade, para além de ter uma atividade sustentável e ter um bom nome, vamos dizer assim, um bom cadastro junto ao banco, hoje a gente fala muito aqui em conformidade ambiental. O que é isso, né? Vamos tentar explicar para aqueles que nos acompanham aqui. Então, além de você ter um cadastro positivo, né, um bom histórico junto ao banco, a sua propriedade também tem que estar sob o aspecto ambiental adequada às normatizações do Conselho Monetário Nacional, né, para que ele então possa ter acesso às linhas de créditos, né? Sem dúvida, eu costumo falar que hoje em dia o CPF e o CAR, Perfeito. Eles equipararam na questão de avaliação, tanto bancária como das seguradoras, como de reputação, enfim, em todos os aspectos, hoje em dia, o cadastro ambiental rural, ele pesa tanto quanto o CPF. Perfeito. A gente vinha falando, né, Gracita, até num trabalho que a gente vinha desenvolvendo em parceria, que hoje, para que vocês tenham uma ideia da importância desse tema, né, uma propriedade rural que ela tem algum tipo de pendência ambiental, por exemplo, ela não consegue exportar, né? Alguns países da União Europeia já não aceitam, alguns frigoríficos que adquirem carne bovina também não aceitam. Então, esse tema da conformidade ambiental é realmente um tema latente na vida do produtor rural e que ele não pode deixar de lado. Além das seguradoras, né? Além das Se acontecer algum sinistro e a sua propriedade não estiver em conformidade ambiental, segundo as legislações municipais, estaduais e federais, porque inclusive os estados estão agora com legislações específicas para adequando às suas regiões e aos seus biomas. E nesta adequação, então, observa-se, além das leis federais, as estaduais, com as suas peculiaridades. Perfeito. O que a gente vinha falando, né, dessa questão da regularidade ambiental sob o aspecto do CAR, né, principalmente considerando essas questões de regularidade, e a gente falou também da questão do PRODES, né? O PRODES, para quem não sabe, é um sistema que vai ser obrigatório de fiscalização por parte dos bancos quando da concessão de empréstimo. Então, quando o banco vai fazer uma concessão de empréstimo, o que o gerente do banco então vai fazer? Como a Gracita já colocou, ele vai consultar o CAR daquela propriedade. Se aquele CAR tiver algum tipo de pendência ambiental, o gerente simplesmente
nega a concessão do recurso, né? E aí é que entra, então, o trabalho da Gracita e da Seva. Qual que é o papel da Seva neste momento, Gracita? É profilaxia. É fazer a previsão. Ok. Antes de mais nada, inclusive, chamar o teu público, o público do agro. A Seva Empreendimentos, ela verifica o seu CAR independente de cobrança, independente de você ser cliente ou não, porque nós queremos um agro desenrolado. E para que nós tenhamos isso, a Seva Empreendimentos, ela se disponibiliza a olhar todo e qualquer CAR para que não haja apontamento. Porque a hora que houver apontamento já é tarde demais. Porque você vai emitir uma nota para embarque de gado, aí o frigorífico chega lá... Te barra. Barra. E ele simplesmente barra. Porque hoje em dia você não recebe mais notificação. Você já tem o indeferimento. Porque já é uma obrigação sabida de você fazer. Inclusive, já havia entrado em vigência no dia 1º de abril. Aí foi prorrogado para o dia 4 de janeiro. Então, Perfeito. Senhores produtores rurais, estejam atentos, porque no dia 4 de janeiro tem-se novamente a obrigatoriedade da saúde ambiental da propriedade estar em conformidade. Por isso, o nosso tema de hoje é crédito e conformidade ambiental. Por favor, estejam atentos. Nós temos aí 6 meses para trabalhar as possibilidades todas de nós regularizarmos a saúde ambiental das propriedades rurais, a que viabilizará crédito seguro e venda nos mercados internacionais. É importante também a gente deixar bem claro aqui que essa obrigação, porque muitas vezes o produtor rural que nos assiste aqui, ele vai dizer, mas minha propriedade é pequena, isso é só para os grandes. Mas não, engano de vocês, porque olha bem, essa nova regulamentação que a Gracita colocou, ela obriga o produtor rural a estar em conformidade ambiental a partir de uma propriedade de até 15 módulos fiscais. Então, se você tem uma propriedade superior a 15 módulos fiscais, a partir de 4 de janeiro de 2027, você vai ter que estar, sua propriedade vai ter que estar socialmente e ambientalmente adequada. E para os imóveis de 4 até 15 módulos fiscais, a partir de 1º de julho de 2027. Então, quer dizer, essa regularidade ambiental está batendo a porta, né, Gracita? E é um caminho sem volta. Não, é difícil. A questão do ESG, que envolve o social também, né? Okay. Quando você olha lá, você também verifica se você tem algum apontamento, inclusive de inconformidade trabalhista. Perfeito. Trabalho escravo e tudo mais. Hoje isso está pegando bastante e todos devem estar atentos para a regularidade, tanto social, ambiental, financeira, a gestão, até porque isso já era o básico, lembra do INCRA lá atrás? Sim. O próprio direito da terra já tem essa exigibilidade. A função social. A função social da propriedade rural, ela já tem essa abrangência. Porém, agora, se não fiscalizada, pelo menos com a exigência de cumprir-se. Regularidade. Porque, assim, é impossível fiscalizar, mas é muito fácil de ter fator impeditivo para isso. Muito bom. E a gente falava também, Gracita, do papel, né? Que você já colocou aí, a questão do papel preventivo, né? Da gente fazer uma análise prévia. Olha você, né? Olha que dica. Ela está dizendo, olha, se você consultar junto à Seva o seu cadastro ambiental rural, você vai ter condições de identificar previamente que existe um apontamento. Isso sem custo. Né? Então, quer dizer, é um presente, justamente. Produtor rural. Justamente. É um presente porque a gente abraça essa causa e o nosso slogan é desenrola agro. Perfeito. É por isso que a gente quer estar fazendo esse presente, né, Perfeito. Regis, para o produtor. Porque, veja bem, não adianta depois você chegar na frente do gerente, ele nega o recurso para você, a sua produção e a sua safra daquele ano já foi por água abaixo. Porque até você colocar tudo isso em dia, em conformidade ambiental, você já perdeu assim, um volume absurdo de dinheiro, né? Então, o que ela está oferecendo aqui, veja bem, é um trabalho preventivo e gratuito, né? Então, que a gente não pode deixar de aproveitar.
Porque nós não queremos que o agro pare, nós queremos ter sustentabilidade em todos os setores, né? Perfeito. Gracita, um outro ponto que eu queria que você abordasse aqui, e eu pelo menos venho gatinhando ainda, você já está muito mais avançado do que eu nesse cenário, é a questão do crédito de carbono, que é um ativo que muitos produtores rurais têm dentro da sua propriedade, não sabem que tem, né? E para que isso serve, né? Para aquele que está nos acompanhando aqui, para que serve, por exemplo? O que é, primeiro, né? O que é esse crédito de carbono e quais as funcionalidades que nós temos diante de um crédito dessa natureza? O crédito de carbono é aquele que você diminui as suas emissões. Em você diminuindo as suas emissões, você está tendo uma adicionalidade. Essa adicionalidade, ela transforma-se em crédito. E muito bom ser um crédito ambiental. Agora, você imagina após a CPR Verde que isso tornou-se também um crédito financeiro. Perfeito. Então, hoje nós temos várias aplicabilidades do crédito ambiental em função do mercado financeiro. A partir de outubro de 2022, que foi sancionado a legislação da CPR Verde, ela passou a ser um ativo financeiro. Então, nós temos lá muito claro, de longa data, no artigo 835, fala lá, no inciso 3º, fala o seguinte: quais são as garantias na gradação que tem maior peso? Então, são erários, depois títulos públicos. Terceiro, créditos com registro em bolsa. Gente, ativos com registro em bolsa são os créditos ambientais. Hoje nós temos os créditos ambientais com registro em bolsa. Eu tenho a felicidade de ser a pessoa que registrou a primeira CPR Verde na B3. Então, na nossa Bolsa de Valores. Então, isso não é pouca coisa, isso é muito trabalho. Com certeza. Nós estamos trabalhando nisso desde lá do projeto Equioto de 2015. Eu venho acompanhando os trabalhos dos biodigestores, das suinoculturas que tivemos ali em São Gabriel. Na época, tinha 3 grandes empresários que investiam. Já naquela época, ele já oferia algum tipo de crédito financeiro, inclusive, além do aumento exponencial da produtividade e de ter um produto a mais no bolso do produtor rural. Eu tenho várias experiências já de colocação desses recursos. Por exemplo, nós estamos pagando alguns tributos, CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, as empresas que trabalham com lucro real, nós já estamos subsidiando vários pagamentos para esse tipo de empresa. A questão de garantias, por exemplo, nós estamos trabalhando muito nas questões transoceânicas. Quando vêm os navios, nós damos de garantia, porque o crédito ambiental, ele é um crédito passível de ser um lastro garantidor. Então, nós usamos os créditos ambientais como um lastro garantidor dos transportes marítimos, e dentre outras possibilidades, basta que seja analisado, passe no cadastro bancário. Toda e qualquer instituição financeira, elas são capazes de pegar. Por exemplo, nós temos exemplos de bancos públicos que, em não havendo legislação para que eles operassem, operam nas bolsas internacionais, nas outras agências internacionais. Perfeito. E aí, por exemplo, se você tem um imóvel que ele está lá dado de garantia, e esse imóvel passa a ser um passivo para o banco. Então, a partir do momento que você comercializa e troca, porque os grandes players dos bancos, eles nem querem. Eles necessitam do crédito. Sim, mas não querem propriedade, muitas vezes, imobiliária. Para ele não é um ativo interessante. Instituição financeira nenhuma quer pegar imóvel de ninguém, Perfeito. não. Eles querem fazer rodar o recurso. Agora,
para que seja passível de você tirar do passivo e passar para o ativo, nada melhor do que uma comercialização com crédito ambiental, como já aconteceu. Vários bancos já passaram do seu passivo para o ativo, fazendo esse tipo de comercialização. É um ganha-ganha, porque ele pega esse ativo ambiental, ele aplica nas mineradoras, nas companhias aéreas, a Europa. Eles não levanta um voo na Europa. Se você não tiver um ativo ambiental garantidor. Se não tiver a pegada ambiental compensada. E daí, quando você compensa, ele vai para estoque. É muito bem controlado pelo blockchain. Cada crédito tem sua hash, aqueles numerozinhos com letras, como se fosse uma barra. Tá. Um código de barra. Ok. Cada crédito tem seu código de barra para não reutilização, porque se você reutilizar, aí sim é greenwashing. Sim. Você está vendendo duas vezes a mesma coisa. Então, através do token, da tokenização, através da hash, você extingue por completo a possibilidade de dupla venda. De dupla venda. Perfeito. Então, hoje já está um mercado muito seguro. As NFTs, as moedas virtuais, elas já estão utilizando muito. Perfeito. E isso não é mais um mercado de longo prazo. Regis, você já parou para pensar que o produtor rural, gente, ele vende a proteína e o grão dele, ele vende o ativo ambiental. Vende e ele vende em dólar. Agora, o dólar, tem o NFT, tem o dólar virtual. Perfeito. Que depois o nosso produto aqui físico, ele também se transforma. Agora, por que não transformar na nossa própria mão? Então, veja vocês, assim, das várias funcionalidades que tem hoje, então, de você utilizar um ativo importante como esse, que muitas vezes está lá na sua propriedade, está parado, você nem sabe que tem, para pagamento, com uma solução de pagamento de dívida, né? E a gente falava das diversas funcionalidades disso, né? O que acontece hoje? A gente estava dizendo hoje, com essa maior imposição de algumas obrigações sob o ponto de vista de concessão de empréstimo, os bancos hoje têm exigido muitas garantias reais. E aí surge, então, o crédito de carbono como uma alternativa também para o produtor rural, muitas vezes para ele dar aquele crédito em carbono em garantia para poder, por exemplo, liberar um empréstimo. E aí a propriedade dele fica livre de ônus. Isso é possível? Hoje que nós estamos no mercado voluntário, são mais tímidas essas operações. Okay. Mas a partir de janeiro de 2027, que tem-se a exigibilidade do crédito regulado, esse mercado vai ser muito As oportunidades são infinitas. As oportunidades são infinitas e os modelos de negócios também serão criados. Você vê, mesmo no mercado voluntário, a gente já tem 4, 5 possibilidades de negócios diferentes com os ativos ambientais. Você imagine a hora que nós estivermos no mercado regulado, que a gente vai poder fazer um tanto de coisas. A gente falava até numa conversa nossa informal aqui, da possibilidade, parece que já está vendo um estudo sobre isso, né? De você criar, então, um crédito de carbono a partir, por exemplo, da cultura de cana ou da cultura, por exemplo, de eucalipto. Então, a gente estava falando sobre isso. Sim. Né? E a gente lá no escritório, quando a gente advoga, né? A gente advoga para 2 usinas do setor sucroalcooleiro, e a gente falou isso para eles, eles ficaram surpresos, né? Eu falei, eu vou trazer uma pessoa aqui para apresentar isso para vocês. Me fala um pouquinho disso. Como é que está esse estudo? Pois é. Então, o canavieiro, ele tem participação lá no ICMS Bio, que ele tem uma redução na gasolina, porque a partir do momento que ele tem um combustível vegetal, ele diminuiu a adicionalidade do combustível fóssil. Sim. Então, ele ganha. Ok. E o produtor rural, que arrendou a terra, ele ganha. Isso. Muito bom. Entende? Então, nós temos que premiar este produtor rural nas suas reservas legais e nas suas APPs, porque ele pode arrendar para cana, mas ele pode também ter uma segunda fonte de renda na mesma área. E isso é a verticalização da produtividade.
que ele vai ter mais uma safra. Então, ele tem uma safra comercial do arrendamento da cana e ele tem uma safra produtiva, porque são safras de produção de crédito ambiental, porque os créditos, eles são safras ambientais. Perfeito. Bom, temos vários tipos. Nós temos safras de biodiversidade, nós temos safras de crédito de carbono e nós temos safras de biomassa, que todas podem ser aferidas de formas diferentes. Perfeito. Hoje nós temos registrado aproximadamente 174 metodologias diferentes, com aplicações diferentes, em biomas diferentes. Nós temos o cerrado, o manguezal, nós temos a passagem nativa, a floresta nativa, floresta plantada. Então, são várias metodologias com aplicabilidade diferenciada, Ok. que nós temos que fazer o diagnóstico, aderência, adequação, de acordo com cada necessidade. E por falar em diagnóstico, uma coisa também que é importante a gente colocar aqui é que nessa possibilidade que você deu para o produtor rural dele pesquisar, por exemplo, o CAR da propriedade dele, para ele ver se ele está em conformidade ambiental, existe também uma outra possibilidade, que é a identificação de uma viabilidade daquela propriedade para a gente poder estruturar um projeto de crédito de carbono e também de terras raras, é isso? Me fala um pouquinho sobre isso. Sem dúvida. A Seiva Empreendimentos e na nossa parceria o Desenrola Agro, aí na pessoa do Dr. Regis, também nós dois juntos temos a possibilidade de olhar aí o teu potencial de crédito de carbono e se você tem algum metal na fazenda, ou se você tem alguma possibilidade de algum produto subterrâneo, né? Então, o nosso satélite ele é extremamente numa lente muito bom, multifacetária, que ele consegue ter esta visualização e consegue lhe informar através de aquecimento, de pixel, ele consegue identificar o teu subsolo e o teu potencial de crédito ambiental, crédito de carbono, seja lá o que for de biomassa. Gracito, isso serve para qualquer tipo de bioma? Esse satélite hoje ele está preparado para fazer essa aferição em qualquer tipo de bioma? Em qualquer tipo de bioma. Ele pega o planeta todo, ele consegue olhar o planeta todo. Maravilha. Então vocês vejam que as possibilidades que existem dentro de uma propriedade. Muita gente está com foco ali só na lavoura, só no gado, né? Mas a gente tem um monte de coisa ali que está escondida, né? Que o produtor nem sabe que tem. E aí eu vou chegar num ponto aqui que eu acho que é de muita relevância. Eu já falei lá da questão da conformidade ambiental das pequenas propriedades, mas agora falando dessa questão de crédito de carbono, terras raras, etc., eu queria saber de você o seguinte, lógico que a gente não precisa falar aqui de valores especificamente, mas vamos falar de... É algo acessível? Porque aquele produtor rural, muitas vezes que está nos acompanhando aqui, ele fala, mas isso deve custar muito dinheiro, será que eu consigo fazer isso? Como é que é isso, Gracito? É algo realmente acessível a qualquer produtor rural? Não é barato. Tá. Não é barato, porém, existem vários investidores. Então, você não precisa bancar 100%. Você pode parceirizar. Ok. Por exemplo, hoje em dia, as cooperativas estão parceirizando com os produtores rurais, porque como elas têm os defensivos e os fertilizantes, elas precisam pagar a sua parcela desse... Eles precisam pagar a sua pegada ambiental. Uhum. Pegada ambiental compensada é o crédito estocado. Perfeito. E aposentado, tá? Okay. Então, você não reutiliza, porque são várias maneiras de utilizar o crédito. Uma delas é você compensando, e quando você compensa, você produz a adicionalidade necessária para a atividade. Ok. Então, é óbvio que se você comercializa produtos,
Mesmo que você faça a logística reversa do vasilhame, ainda assim você depende de comprar os créditos. Então, elas parcerizam com o produtor rural. O produtor rural recebe em produto à parte, que seria em crédito. Isto é uma modalidade. Existem outras modalidades de investidores. Quem quer lucrar mais não fecha esse tipo de parceria. Ele faz outro tipo de negócio que, inclusive, a Seiva Empreendimentos tem oportunidade de buscar investidores e parcerizar com o produtor, bancar esse projeto. Perfeito. Então, o produtor rural tem que saber que na propriedade dele, ele tem várias possibilidades. Cria, recria, engorda, integração, lavoura, pecuária, floresta e crédito de carbono. Você já pensou tanto que a gente pode ser produtivo dentro da propriedade? Então, assim, vamos abrir mais a mente, olhar para novas possibilidades, porque sempre tem um jeito de a gente sair lá na frente. E no momento que a gente está vendo aí cada vez mais dificuldade para obter uma concessão de um empréstimo, por exemplo, para fazer atividade rural, isso aí aparece como uma alternativa, assim, que vem muito a calhar, né? Eu acho que falta mesmo a informação, e é por isso que a gente tenta trazer aqui, né, para o Desenrola Agro, as informações mais atuais que existem dentro do ambiente rural, para que você, então, produtor rural, possa estar acompanhando essa evolução. Eu costumo dizer o seguinte: eu dei uma palestra recente num evento em Primavera do Leste, e o tema da palestra foi profissionalização no agro, porque hoje o agro não vive mais sem essa profissionalização. E profissionalização, para quem está nos acompanhando, exige não só um agrônomo experimentado, um veterinário experimentado, mas uma empresa como a Seiva, que faz esse trabalho todo aí com ativos ambientais, crédito rural, um advogado para poder te orientar. Então, assim, hoje você não consegue explorar uma atividade sem essa gama de profissionais para poder lhe auxiliar, né? Eu acho que quem permanece no mercado é só quem está de olho nisso, né? O Dr. Regis pode falar muito melhor que eu, mas só leis tributárias são mais de 4 mil. Como o produtor rural vai entender disso? Vai entender disso, não tem como. E às vezes o produtor rural deixa dinheiro na mesa por falta de informação. E assim, a nossa obrigação aqui, o nosso propósito é levar essa informação. É para que o produtor, nós não queremos chegar lá na fazenda e ditar lei para o produtor, não é nada disso. Ensinar o que ele tem para fazer. É muito contrário. Da porteira para dentro, o produtor ele sabe o que faz. Nós queremos estar colaborando da porteira para fora, onde ele precisa desse conhecimento até para alavancar o que ele tem para dentro da porteira. Eu costumo também dizer muito isso. Eu falo o seguinte: olha, eu não vou dar palpite, né, naquilo que o senhor tem que fazer aqui dentro da propriedade, mas o senhor tem que passar essas preocupações paralelas com essas questões ambientais, questões creditórias, etc., para um outro profissional, para que o senhor possa ter um foco 100% na sua atividade. Então, para você que nos acompanha aqui, veja que a gente falou aqui de diversas oportunidades, né? Inclusive a nível gratuito, de você fazer a consulta ali do seu CAR gratuitamente, de forma a preservar, então, o seu crédito e, quem sabe, até agir, né, antes do tempo. Vamos lá, vamos listar, então, o que ele consegue ver quando ele fornece o CAR para a Seiva. Ele consegue verificar se tem apontamento PRODES ou não, ele consegue verificar o percentual de crédito de carbono, se tem potencial ou não na propriedade dele. Ele consegue verificar se ele tem algo no subsolo, e ele consegue verificar também a questão trabalhista, como está a questão social da propriedade. Então, não é pura e simplesmente são 4 pontos extremamente importantes, que são fatores que dá fluência tanto para o crédito como para a comercialização das commodities em nível internacional, e lhe dá seguridade, se acontecer sinistro, ele ter uma seguradora que possa ampará-lo dentro da legalidade. Uma coisa que a gente falava dessa questão ainda, dentro dessa atividade ou dessa atuação preventiva,
é você fazer a busca, né, fazer a consulta ali do seu CAR e, eventualmente, se você tiver algum apontamento, não só você agir com antecedência, como muitas vezes você questionar o próprio apontamento. E a gente falava disso também, né, fora aqui do estúdio, né, dos chamados falsos positivos, né? Aí você estava falando da qualidade técnica do seu satélite, etc., que consegue identificar, só para vocês nos entenderem aqui, né? Muitas vezes o gerente do banco ele vai ter acesso a um sistema que é do INPE, e é um sistema já ultrapassado, né? Que muitas vezes vai identificar, por exemplo, uma mudança de florada, né? Ali na sua propriedade, ou uma seca que houve numa determinada região da propriedade, e vai entender aquilo ali como uma supressão vegetal e vai te apontar lá no PRODES, e você não vai ter acesso às linhas de crédito. O que a Ceiba faz, então, através desse trabalho preventivo? Ela consulta o seu CAR e muitas vezes consegue identificar o que eu acabei de dizer agora, os chamados falsos positivos, é isso? Não, nós podemos pegar a imagem dos 40 últimos anos, nós vamos pegando a imagem e vamos fazendo a evolução, De repente você tem, vamos lá, você tem um parque de girassol, aí você colhe o girassol, você suprimiu a vegetação? Lógico que não, você já estava numa área consolidada, Perfeito. Você já estava fora de uma reserva legal, Agora, tem os casos, doutor, que o cara constrói uma pista de avião no meio da reserva legal, né? Aí tem que fazer o projeto, tem que justificar. Outro fator importante, o INPE solta essa notificação, o INPE significa Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Então, o INPE, que é responsável por apontar os apontamentos, as irregularidades, ele, além de ter o satélite míope, ele não tem corpo para analisar. Ele não tem. Então, você imposta lá, você espera 60, 90 dias para tentar ver se ele vai deferir ou indeferir, ou se tem pendência ou se não tem. Então, eu vou reafirmar, produtor rural, por favor, venha consultar o seu PRODES, venha verificar se você tem o PRODES ou não, porque depois que o crédito você estiver indeferido, não tem mais o que fazer. Nós estamos aqui trabalhando no Desenrola Agro, que é para beneficiar o produtor rural. Venha, não seja tardio, venha agora consultar o seu PRODES para poder arrumar a situação até janeiro, para estar bonitinho em janeiro, para estar regularizado. Perfeito. E falando em consultar, em prazo e etc., eu queria que você, a gente já partindo aqui para um encerramento, deixasse o seu recado, produtor rural, deixasse o link de pesquisa, se possível for, para que a gente possa poder também fazer essa busca, né? E deixar, por que não, né, o telefone de contato, o e-mail, enfim, da Ceiba. Nós estamos à disposição. Eu estou há 30 anos no mesmo endereço, na rua 15 de novembro 720. Pode chegar lá presencialmente, que a gente verifica seu PRODES na hora, online, full time. Ou você pode acessar nossas redes sociais, Ceiba Empreendimentos, e lá tem o link, você pode mandar para nós tudo online, que nós verificamos e lhe posicionamos se você tem apontamento ou não. Nós estamos à disposição também com linhas de crédito, temos várias opções para a produção, e o Dr. Regis aqui também com a questão de reformulação e reenquadramento, né? Reestruturação financeira. Reestruturação financeira. Então, nós estamos à disposição para que você, dentro daquilo que você produz, seja o melhor possível, com crédito, de preferência subsidiado. Gracita, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu acho que ajudou a todos nós, né? Trouxe muitas informações relevantes, e o principal delas, a gente costuma dizer o seguinte: nem tudo que é barato sai caro. Nesse caso aqui, a consulta é gratuita, mas ela pode sair caro lá na frente se você não a fizer, né? Então, Exato. Aproveite esse momento, né? Procure a Ceiba, procure o Desenrola Agro, enfim, né? Para que a gente possa fazer essa pesquisa, porque de fato, você, produtor rural, a partir do ano que vem vai ter uma diversidade de problemas
caso não esteja com a sua propriedade social e ambientalmente correta. Obrigado a todos mais uma vez. Obrigado, Gracita. E é sempre um prazer aqui estar contigo. Obrigada. Valeu.